Meu nome é Lina Leal e hoje eu vou falar acerca do feminismo negro. Bom, o feminismo negro foi um movimento que introduziu as noções de raça e de classe no debate feminista e de gênero no movimento negro. Ele é o resultado da reflexão e da experiência de ser mulher vivida a partir da raça e de ser negra a partir do gênero. O termo feminismo negro ele é utilizado, então, para designar um movimento teórico, político, social e prático protagonizado por mulheres negras e que busca dar visibilidade às pautas desse grupo de mulheres. Esse movimento ele vai ao encontro das experiências das mulheres negras na diáspora africana. Experiências essas que variam, mas que mantêm um eixo comum que se traduz em ações e reações às condições de vulnerabilidade de grande parte dessas mulheres. Olhando assim para um histórico desse movimento, a gente pode ver que ele se popularizou a partir da década de 60 nos Estados Unidos em resposta ao sexismo do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos e ao racismo do movimento feminista. Mas antes disso, e lá atrás, olhando já para o discurso proferido por Sojourner Truth na Convenção dos Direitos da Mulher em Ohio, em 1851, ela já estava reivindicando esse lugar para as mulheres negras. Então, embora esse movimento tenha se popularizado, a gente pode dizer assim, na década de 60, de 1960, já antes disso havia todo um movimento, figuras específicas já estavam apontando e questionando qual é o lugar das mulheres negras. Em 70 e 80, nas décadas entre 1970 e 1980, se consolidaram esses debates. Entre os anos 90 e 2000, há uma latência, o que eu chamo de latência do pensamento e de produções bibliográficas. E a partir do século XXI, com a expansão das mídias, o aumento do alcance das ideias das feministas negras. No Brasil, o feminismo negro ele ganha força e visibilidade a partir da década de 70, 1970, com o movimento das mulheres negras, MMN. Nesse momento, pensadoras e ativistas negras problematizam a falta de uma abordagem interseccional nas pautas de gênero e de raça pelos movimentos sociais. De forma similar, a gente pode dizer assim, o caminho analítico assumido, ou trilhado pelas feministas negras estadunidenses, as feministas negras brasileiras apontaram para a falta de abordagem racial do movimento feminista brasileiro, qual não pautava a dupla discriminação sofrida pelas mulheres negras, assim como apontaram para a falta de interesse no movimento negro, liderado por homens, de atuar nas lutas contra o machismo e o sexismo. Enquanto nomes e pensadoras, enfim, a gente pode mencionar algumas, como no contexto externo, podemos dizer assim, o estadunidense, a gente tem Angela Davis, Bell Hooks, a gente tem Patricia Hill Collins, June Jordan, lá atrás, que inclusive influencia o pensamento de Bell Hooks, e no Brasil, Lélia Gonzalez, Maria Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, a gente pode dizer da velha guarda aí, e atualmente a gente tem Denise Ferreira, Djamila Ribeiro, entre outras, pautando o lugar das mulheres negras, tentando dar visibilidade à condição das mulheres negras no contexto social. Bom, o principal ponto, me parece, de compreensão desse movimento é entender o porquê desse lugar ou não lugar, esse processo de invisibilização das mulheres negras. Me parece que um ponto importante a gente focar para entender o movimento é esse, vamos dizer assim, esse processo de tentar visibilizar o que é invisibilizado no que se refere às mulheres negras. E nesse processo de tentativa de visibilizar as pautas, o lugar, os lugares das mulheres negras, a gente tem que se voltar para a ideia, ou para a noção de interseccionalidade.
Esse é um termo que ultimamente tem sido esvaziado aí, né? Mas é um termo que surge dentro do debate, a partir desse debate da condição das mulheres negras. E a partir, sobretudo, quando a gente fala em interseccionalidade, a partir, sobretudo, desse olhar para as estruturas racistas e machistas da sociedade. Né? Falar em interseccionalidade sem passar por esses eixos estruturais de opressão, aí sim é invisibilizar, não é simplesmente a junção de opressões e deu, né? Ou opressões que se sobrepõem, mas é muito importante qual o contexto em que surgiu essa noção. Inclusive, claro, que há debates com relação a ter surgido dentro do contexto jurídico, né, com Kimberly Crenshaw, que cunhou o termo, mas acho que o mais importante é o que traz aí, né, essa noção, esse cruzamento de opressões que recaem sobre as mulheres, que recai sobre as mulheres negras. Né? As opressões sofridas pelas mulheres negras são, assim, resultantes desse cruzamento de opressões, que é o cruzamento de opressões de gênero e de raça, e que colocam aí sim a maioria das mulheres negras à margem do poder e da representação, causando essa invisibilização mencionada anteriormente, né, uma invisibilização em diferentes contextos. Então, assim, quando a gente utiliza esse conceito de interseccionalidade, a gente tem que ter claro que denota, né, as diferentes maneiras pelas quais raça e gênero interagem e moldam as várias experiências pelas quais as mulheres negras estão submetidas. Essas experiências não são compreendidas se não forem considerados os modos como se cruzam o racismo e o sexismo nas experiências das mulheres negras. E como isso molda aspectos estruturais, políticos, representacionais que geram violências e colocam as mulheres negras na base da sociedade. É importante a gente entender isso, né? É importante entender que não é simplesmente uma soma de opressões. A gente tem que compreender que se falar só de gênero não abarca as mulheres negras, se falar só de raça não abarca as mulheres negras, porque a gente faz parte de uma sociedade que é racista, machista, sexista. Quando se é mulher e se é negra, isso recai de uma forma, poderia dizer assim, peculiar, vamos dizer assim, sobre as mulheres negras. E quando se fala, né, de uma forma peculiar, não está se dizendo que... Não se está medindo, a gente está dizendo assim, é uma forma que invisibiliza. É diferentemente da opressão da mulher branca, é diferentemente da opressão do homem negro, né, porque o homem negro ele sofre com o racismo, e sofre violências, né, muito profundas, mas não sofre com o machismo, com o sexismo. As mulheres brancas sofrem com machismo e sexismo, mas não sofrem com racismo. São violências também, e são processos aí pelos quais passam as mulheres brancas e os homens negros que são extremamente violentos. Mas as mulheres negras estão num outro lugar aí. É uma outra forma de compreensão da situação, é entender, né, que a gente não está inseridas, ou não estamos inseridas num debate só de gênero, e não estamos inseridas num debate só de raça. E por quê? Porque a nossa sociedade ela se estrutura a partir, né, do racismo, do machismo e do sexismo. Então isso incide em quem é mulher, isso incide em quem é uma pessoa negra. Né? Um outro ponto importante aí do feminismo negro é que, assim, as feministas negras, elas, ou nós, enfim, né, articulamos o feminismo negro como um movimento não essencialista que questiona a ideia de uma epistemologia universalista. E aí se reivindica epistemologias, né, formas distintas daquelas
opostas, num certo sentido, né? Ou formas distintas de se pensar e significar a realidade, né? Para além do pensamento hegemônico androcêntrico. Então, a noção de um conhecimento universal, para além de expressar interesses específicos de um grupo social dominante, né, que impede o conhecimento de diferentes perspectivas e que desconsidera, vamos dizer assim, saberes de outras e outros sujeitos colocados à margem do conhecimento estabelecido. Esse é um ponto, né, ao qual as feministas negras vão de encontro. A partir de um aporte teórico e de posturas específicas, busca-se desenvolver variadas narrativas, validando conhecimentos e discursos para além desses discursos hegemônicos androcêntricos. E aí, a partir dessa perspectiva que, por exemplo, Patricia Hill Collins nos aponta aí essas epistemologias e algumas características dessas epistemologias que tem como um ponto importante, a gente poderia dizer assim, a valorização da perspectiva vivencial, né? E aí, Hill Collins nos traz pontos específicos dessa epistemologia das mulheres negras, a gente poderia dizer assim, que é a ideia do diálogo com membros da comunidade para além do âmbito acadêmico, né? A ideia de uma ética do cuidado, na qual fatores como a expressividade pessoal, as emoções e a empatia são considerados como fundamentais no processo de validação do conhecimento, né? Uma ética da responsabilidade aí, pessoal, a partir da qual o indivíduo vai ter uma relação direta com suas próprias ideias e vai se responsabilizar pelo seu discurso. E o Collins aponta esses tópicos, vamos dizer assim, como muito importantes para a gente entender a proposta, a valorização, né, por onde passa essa valorização da perspectiva vivencial, mas sobretudo assim, a defesa, né, de epistemologias outras, de outras formas, para além desse conhecimento imposto, dessa epistemologia, desse discurso ou narrativa androcêntrica, né, valorizando uma multiplicidade de interações com o real e uma multiplicidade de possibilidades, vamos dizer assim, de significação e de significações da realidade. Isso é importante, né? Então, assim, quando a gente fala em feminismo negro, a gente tem que pensar, primeiramente, assim, é um movimento que visa visibilizar, né, a condição das mulheres negras. É um movimento que valoriza a perspectiva experiencial, mas valoriza o teórico, né, e tem um cunho político aí, e busca, a gente poderia dizer assim, apontar para a multiplicidade existente, né, multiplicidade de interações e significações da realidade existente nesse nosso contexto, né. E é nesse sentido que vai de encontro a epistemologia, ou uma epistemologia universalista aí, né? E dentro dessa epistemologia, ou dessa proposta de epistemologias outras, né, essa valorização vivencial, sem perder de vista, claro, o teórico, né, porque é uma interação aí entre a reflexão, a teoria, significados, mas partindo de outros lugares, né? Então isso é importante em termos de conhecimento e valorização do próprio conhecimento. E um ponto importante, um outro ponto importante, eu diria assim, é que as mulheres negras, ou esse movimento feminista, né, quando começa a desenvolver toda essa perspectiva de epistemologias outras, né, a compreensão do nosso lugar, né, e de onde vem essa invisibilidade no nosso contexto social,
começa a entender todas as projeções também que recaem sobre as mulheres negras, né? As ideias, os conceitos, as significações que os homens e as mulheres brancas, ou a sociedade em geral, projetam nas mulheres negras, que muitas vezes fazem com que as mulheres negras construam suas subjetividades a partir do que? De uma objetificação, a partir de determinados estereótipos, e o que Hill Collins, inclusive, nos diz, né, como imagens de controle. Muitas vezes os corpos das mulheres negras são definidos a partir da sensualização, da desvalorização de uma perspectiva de intelectualidade, de pensamento, de capacidade de significar e compreender a realidade a partir de outros lugares. Em última análise, imagens projetadas sobre as mulheres negras são essas imagens mesmo de controle, que dizem que são. E a partir do momento em que a gente entende todo esse processo de invisibilização, todo esse cruzamento, vamos dizer assim, né, o cruzamento das opressões que recaem sobre nós enquanto mulheres negras, a gente consegue tomar consciência, né, e as mulheres negras em geral, a gente pode dizer assim, conseguem tomar consciência da origem, muitas vezes, de sentimentos de não pertencimento ao social, que é dominado pela masculinidade, pela branquitude. E essa tomada de consciência permite um processo de um empoderamento, e aqui um empoderamento entre aspas, não é um empoderamento individual, não é cheguei lá. Então, a tomada de consciência, né, permite às mulheres negras se autodefinirem. E a ideia de autodefinição, a autodefinição, a partir dessa tomada de consciência, envolve desafiar um processo de validação do conhecimento que resulta ou resultou em imagens estereotipadas, né, da condição das mulheres negras, né. Em contrapartida, como afirma mais uma vez, né, a própria Collins, autoavaliação, né, enfatiza conteúdo ou conteúdos específicos das autodefinições das mulheres negras. Então, assim, é muito importante para as mulheres negras, a partir dessa tomada de consciência, se autodefinirem, se enxergarem, né, para além dessas imagens projetadas. E imagens projetadas muitas vezes em cima de estereótipos e da própria objetificação dos nossos corpos enquanto mulheres negras, né? E a partir dessa autodefinição, a construção de imagens autênticas, né, de nós mesmos. E é isso que vai levar a um processo de empoderamento. E um empoderamento que, como diz Joyce Bessing, é esse auto-reconhecimento e conhecimento, né? As mulheres negras se conhecerem as suas variadas habilidades, a sua história e a condição social e política em que se encontram, perceberem o que se passa ao seu redor. E a partir daí, né, dessa autovalorização, né, dessa autodefinição, autoafirmação, autovalorização, compreenderem tudo isso como se estrutura, tentar, a partir desse processo, superar, né, essas condições opressivas. E não só uma superação que leve a uma mudança de condição, seja condição social, enfim,
dentro dessa estrutura, uma mudança individual, mas uma mudança coletiva. O movimento feminista negro, ele surge a partir desse processo, né, tentando visibilizar, tentando focar nas mulheres negras, mas tem como objetivo superar condições opressivas, sobretudo de quem está na base da sociedade. E quem está na base da sociedade são as mulheres, ou né, quem está na base da sociedade é esse grupo de mulheres negras, mas todos aqueles que, né, por toda essa estruturação social dessa sociedade que está estruturalmente alicerçado, vamos dizer assim, no racismo, machismo, sexismo, se encontram na base. Então, é um movimento que surge a partir dessa condição da mulher negra, mas é um movimento que se expande para todos os grupos que se encontram em situação subalternizada em função das opressões de gênero, raça e classe. Parece que é isso, assim, muito importante a gente entender no que se refere ao feminismo negro. O feminismo negro, ele fala, né, das mulheres negras, mas luta por todos aqueles que sofrem com condições opressivas ou estão subalternizados dentro da nossa sociedade, que é racista, machista e sexista.